Salve, salve, galerinha do terceiro ano. Vamos conversar um pouquinho sobre meios de transporte. Queridos, o homem sempre se locomoveu pelo espaço terrestre por vários motivos. Para caçar, em busca de lugares com disponibilidade de água, etc. Hoje em dia, pessoas e as mercadorias são transportadas entre várias cidades e entre países através dos meios de transporte. A ausência ou a deficiência de transporte causa perdas econômicas, dificulta as relações sociais entre as populações. Sem dúvida, países de pequena extensão geográfica resolvem com mais facilidade o problema da montagem de uma rede de transporte. Mas, queridos, para as nações extensas territorialmente, a criação de transporte eficiente é um grande desafio. É o caso do nosso país, o Brasil. O Brasil, ele possui uma extensão, uma dimensão continental. Então, resolver a montagem de uma rede de transporte eficiente no nosso país é um grande desafio. E aí, meus amados, para analisarmos o sistema de transporte de um país, nós temos um indicador. E o indicador mais usado é o nível de seu desenvolvimento. Ou seja, qual é o nível de desenvolvimento desse país? Se nós analisarmos o nível de desenvolvimento, né, então nós teremos uma ideia, uma sugestão a respeito do sistema de transporte desse país. Esse estudo deve atentar não só para o que se transporta, mas principalmente para como se transporta. Importante de se observar, o estudo dos transportes deve responder algumas questões. Quais questões? Primeira questão, que meio de transporte é o dominante? Então vamos pensar isso. No caso do Brasil, qual seria o meio de transporte dominante? Como se distribui a circulação de mercadorias pelos diferentes meios de transporte? Qual a evolução que cada um dos tipos de transporte tem apresentado? Então, são questões importantes a serem respondidas quando se trata de estudo dos transportes. E aí, meus amados, vem comigo, vamos iniciar então essa parte da evolução dos transportes. Interessante de se observar algumas questões, como por exemplo, a pé o homem venceu grandes distâncias. No princípio, o homem se locomovia apenas caminhando. A pé ele venceu grandes distâncias. À medida que se desenvolvia intelectualmente e com o desenvolvimento da tecnologia, ele começou a aperfeiçoar seu transporte, produzindo os primeiros sapatos com couro de animais para proteger os pés, o que dava resistência para chegar mais longe, e daí foi se desenvolvendo até os meios de transportes atuais. Segundo alguns estudiosos, o primeiro meio de transporte inventado foi aquático, ainda na pré-história. Para construir as canoas e botes usados para atravessar rios e lagos, os homens usavam troncos de madeira, bambus e juncos. Então, nós temos aqui um modelinho, né, de uma canoa feita com esse material, uma canoa de junco. Então, o primeiro transporte, né, meio de transporte aquático. Muito bem, amados. Só que estamos falando de uma evolução. E agora nós vamos para um momento top dessa evolução, que é a invenção da roda. Um elemento muito importante, né? Em 3000 a.C., né, inventada, criada na Mesopotâmia, sendo considerada essa invenção uma revolução. Apesar de rudimentar, muito pesada inicialmente, como você pode observar na imagem, né, foi possível tornar o transporte mais eficaz quando elas foram aplicadas em carros tracionados por animais de grande porte, domesticados pelo homem. E mais, nesse processo de evolução, nós temos as estradas pavimentadas com pedras. Na antiguidade, foram construídas estradas pavimentadas com pedras para facilitar a passagem dos veículos com rodas para diversos fins, construção civil, comercial, político, social, etc. Os primeiros povos a construir estradas foram os egípcios, porém os que mais se destacaram foram os romanos, que tinham como intenção ligar Roma aos territórios dominados pelo seu grandioso império. Queridos, até hoje,
Muitas cidades, né, trazem essa história à tona. Nós conhecemos muitas cidades que ainda possuem ruas pavimentadas com pedras, né? Ouro Preto e outras cidades mais, que são cidades históricas, elas mantêm essa tradição, né? Justamente porque essas ruas pavimentadas, na realidade, elas contam uma história, elas têm uma história interessante. Queridos, e aí nós vamos para um momento mágico, que é a domesticação de animais. A domesticação de animais inovou com o surgimento de transporte de tração animal. Então, nós temos cavalos, burros, camelos e bois, por exemplo, que passaram a ser usados para facilitar a locomoção humana. E aí, meus amados, num grande salto, nós temos a Revolução Industrial e a evolução dos transportes. Com a Revolução Industrial, começaram a surgir, então, as ferrovias e as vias férreas em vários lugares do mundo. As ferrovias foram responsáveis pela ligação de vários países e possibilitaram a ligação de lugares remotos com os grandes centros da época. Além disso, o surgimento da aviação também reduziu a dependência do transporte marítimo. E continuando, né, nesse processo de evolução, o desenvolvimento técnico-científico que acompanhou a Revolução Industrial trouxe a diversificação dos meios de transporte e melhorou a sua qualidade, deixando-os cada vez mais rápidos e com maior capacidade. Assim, a nova tecnologia permitiu que se ultrapassassem obstáculos naturais que até então freavam a circulação de produtos. Isso deu origem a uma nova fase do comércio, que é o comércio em escala mundial. Queridos, falando um pouquinho da história do transporte no Brasil. Nós temos aqui em destaque a Estrada de Ferro Mauá. Veja o que diz o texto. Em 1852, o Barão de Mauá recebeu a concessão para criar uma linha férrea no Rio de Janeiro. A primeira estrada de ferro do país foi inaugurada em 1854 e ligava a Baía de Guanabara à Serra da Estrela. O setor ferroviário brasileiro foi crescendo até 1920, quando começou a crescer a malha rodoviária. Observem que nós estávamos num processo de crescimento da nossa malha ferroviária. Mas essa ideia, né, ela foi suplantada, ela foi substituída. Agora, começa-se, então, um processo de investimento na malha rodoviária. Mas, meus queridos, foi na Estrada de Ferro Mauá que rodou a primeira locomotiva a vapor do Brasil, como você pode observar aí na foto, fantástico, né? Super curioso, muito legal. E as primeiras linhas de montagem no Brasil, veja, estamos falando agora já de um processo de mudança desse investimento, né? Vamos agora partir para investir na malha rodoviária. Até 1918, o Brasil importava carros, né? Carros montados, ou seja, não tinha indústria para a produção em massa de seus próprios automóveis. No ano seguinte, ele começou a importar as peças para montar esses carros. E, posteriormente, a Ford e a General Motors abriram as primeiras linhas de montagem no Brasil, início do século XX. E aí, meus amados, o desenvolvimento da indústria automobilística brasileira vai mudar a história do nosso transporte, vai escrever uma nova história para o nosso país. Veja o que o texto diz. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 a 1945. Algumas empresas nacionais foram responsáveis pela produção de algumas peças de carro que supriam precariamente a necessidade do setor. No final do conflito europeu, né, Getúlio Vargas implantou uma política para incentivar o consumo de peças nacionais. Ou seja, ao invés de importar essas peças, vamos produzir essas peças aqui no Brasil. Criou, em 1952, a subcomissão de jipes, tratores, caminhões e automóveis, proibiu a importação de peças parecidas com as produzidas pelas indústrias nacionais e logo depois também impediu a entrada de veículos produzidos por outros países. Porém,
A indústria automobilística brasileira, ela só alavancou no próximo governo, né, no outro governo, que é o governo de Juscelino Kubitschek, 1956, 1961. Seu governo criou estradas por todo o país, né, devido à produção de um sistema rodoviário que incidiu no aumento de carros e caminhões e no declínio dos trens e pontes. Ou seja, os trens foram ficando para trás. Os bondes, né, que traziam aquela beleza, aquela tradição, né, nas cidades, também foram deixados para trás. Agora o investimento passou a ser em rodovias, criação de estradas. Por quê? Havia um interesse, meus amados. Era o interesse da indústria naquele momento, era o interesse do capitalismo nesse momento. Porque, veja, a ideia era incentivar a montagem de carros no Brasil. Mas para que as pessoas comprassem carros, que era o interesse da indústria, lucro, né? É preciso que essas pessoas tenham condições de utilização. Então, vamos construir estradas. E aí o Brasil começa a investir a partir daí maciçamente na construção de estradas, né? E aumenta-se, então, o número de carros, de caminhões. E a nossa história, então, tem uma reviravolta nesse processo. Além disso, Juscelino Kubitschek também incentivou a instalação de empresas automobilísticas no Brasil, como a Ford, por exemplo, e a Volkswagen. Amados, mas nós vamos encerrar a nossa conversa com uma observação importante. Primeiro item, o transporte rodoviário, nós já vimos que substituiu o ferroviário, é o meio de deslocamento utilizado no Brasil, sendo responsável por cerca de 62% do escoamento de cargas no país. Mas analisem comigo, meus queridos, o Brasil é gigantesco. Então, o transporte rodoviário é um transporte muito caro. Por quê? A própria manutenção das estradas é um processo caro. Nós temos uma utilização muito maior de produtos, né, oriundos do petróleo. Né? Então, quer dizer, você tem todo um processo econômico, inclusive um processo ambiental importante. Então, veja, o transporte rodoviário não significa, para um país continental como o nosso, que seria a melhor saída. Mas eu digo a vocês, naquele momento, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, foi a melhor saída para atender aos interesses do capital, certo? E o segundo ponto que eu trouxe para vocês, para se ter uma ideia, estudos apontam que o transporte rodoviário pode ser até 5 vezes mais caro que o ferroviário em média. Um trem com 1 litro de óleo diesel transporta a mesma quantidade que 4,5 caminhões, cada um com a mesma quantidade de combustível. Se o uso de transporte hidroviário, né, predominasse, um navio seria capaz de transportar o mesmo que 29 caminhões. Então, observem que investir no transporte rodoviário teve lá, né, muito claramente o interesse do capital. Né? E, por último, vamos fechar a nossa fala dizendo o seguinte: temos pontos negativos? Temos. A se considerar o tamanho continental do nosso país, né? Que eu acredito que seria bem atendido, né, devido às distâncias, né, entre um ponto e outro, seria bem atendido por uma malha ferroviária. No entanto, nós tivemos esse impasse e o transporte rodoviário hoje é o principal utilizado no nosso país, apesar de todas as questões econômicas e ambientais envolvidas. Mas, por último, observem aqui no trecho que eu deixei para vocês. Apesar dos problemas, o transporte rodoviário apresenta algumas vantagens. Quais vantagens? Uma delas é a facilidade nos procedimentos de carga e descarga de produtos, não sendo necessários os auxílios de outros meios e nem de operações complexas, como acontece, por exemplo, nos portos brasileiros, etc. Amados, então, eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho a vocês. Estou com saudades. Já já estaremos de volta e eu conto com vocês para o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula.